No segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus ao céu. O trecho da palavra que se refere a este mistério está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. Eu não vou fazer a leitura dele aqui com você, mas eu recomendo que você dê pause nesse vídeo, pegue a sua Bíblia, faça a leitura para você compreender o que vai ser dito aqui. Este mistério nos faz lembrar da virtude teologal, esperança. Essa virtude ela é infusa na nossa alma, pelo próprio Senhor, através do batismo. Quando nós somos batizados, a nossa alma já recebe a fé, a caridade e a esperança. E é nosso dever como cristãos cultivar essas três virtudes e buscar as virtudes cardeais. E o que vem a ser essa esperança que nós devemos meditar neste segundo mistério? É justamente, gente, a esperança do céu, não é verdade? Nós estamos aqui nessa terra, nós temos muitos sofrimentos, como a gente já meditou aí, nos mistérios dolorosos. Então, nós precisamos ter algo mesmo para fixar o nosso olhar, para a gente conseguir passar por todos estes tormentos que nós passamos nessa vida. E, gente, eu não sei, qual dificuldade, qual sofrimento você está passando, assim como você também não conhece os meus, mas todos nós precisamos ter este ponto de apoio, assim, que nós precisamos realmente ter fixo ali no nosso olhar, porque senão a gente não consegue, na verdade, passar por todos estes sofrimentos dessa terra. E é justamente o céu, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, como a gente já meditou, desceu do seu trono poderoso, veio até nós, se encarnou, se tornou um de nós e ele subiu ao céu. Então, neste mistério, nós devemos meditar justamente isso, que sim, gente, o céu, ele existe, Deus não nos criou para esta vida, Deus nos criou para a vida eterna. Nós estamos aqui somente de passagem, tudo isso vai passar, não é verdade? Quando nós participamos da Santa Missa, inclusive, tem essa belíssima oração que nós fazemos, O sacerdote diz, corações ao alto, e nós dizemos, o nosso coração está em Deus. Então, é isso que nós precisamos meditar neste mistério, pedir que o nosso coração esteja unido a Deus. Porque assim, qualquer dificuldade, qualquer tribulação que vier para nós vamos conseguir enfrentar, porque nós teremos este olhar fixo nessa esperança de algo muito melhor que Deus tem para nós. E Monsenhor Ascânio Brandão, neste livro, ele vem nos pontuar os 7 elementos da esperança, que são a confiança em Deus, o desapego das coisas criadas, o desejo do céu, o temor de Deus, o horror à presunção e desconfiança de nós mesmos, o combate ao desânimo e, por fim, a preocupação e zelo pela nossa perseverança. Então aqui nós temos 7 pontos que nós podemos usar para guiar aí a nossa meditação neste segundo mistério, tá? Será que nós temos realmente confiado em Deus? Às vezes a gente está passando por algum momento de dificuldade e a gente não confia que Deus é Deus, A gente não confia no poder da intercessão da Virgem Maria, aquela pessoa que de manhã ela entrega o problema para a Virgem Santíssima, a Deus através do rosário, e de tarde ela já pega de volta, não demonstrando assim essa confiança em Deus. Será que nós temos tido realmente um desapego das coisas criadas? Às vezes Deus tira alguma coisa de nós e nós, como crianças birrentas, esperneamos. A gente pergunta, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Por que logo comigo? E isso já mostra também um sentimento de soberba, que nós temos dentro do nosso coração, porque se a gente for parar para refletir os pecados que nós cometemos, todos esses males que nos são acometidos é muito pouco perto daquilo que a gente merece. Então, ao dizermos, Senhor, por que comigo? Nós deveríamos dizer, Senhor, por que demorou tanto? Porque eu sou merecedora, assim, destes castigos, desses flagelos, porque muitas vezes, ofendemos o coração de nosso Senhor. Será que nós temos verdadeiramente desejado o céu, meus irmãos? A gente sabe, só entra no céu quem é santo. E para ser santo, nós não podemos compactuar com o pecado.
Então, será que não tem algum pecado, né, de estimação que nós realmente não queremos abrir mão, né? A gente pode estar vendo algum pecado e falando assim, eu não acho que isso é errado. Não depende de nós acharmos, meus irmãos, se é errado ou não. Nós temos que ver, isso é contrário à lei de Deus? Isso ofende a Deus? Então nós precisamos erradicar completamente, né, da nossa vida, porque se nós queremos alcançar o céu, nós precisamos ser santos. E você que está iniciando este processo de conversão, ou já está, né, mais à frente, às vezes você escuta aquelas piadinhas, né, de amigos e familiares, lá vai a freira, lá vai o padre. Que bom sinal, meu irmão. Isso significa que você está realmente assim vivendo de maneira diferente, contrária àquilo que o mundo vive. E as pessoas estão percebendo que algo em você está diferente. Então, se você está escutando esse tipo de comentário, use isso mesmo como para um combustível, né? Para te dar mais força para você seguir firme neste caminho. Será que nós temos tido verdadeiramente esse temor a Deus? Não é ter medo de Deus, é ter medo de ofender a Deus. Em vídeos para trás, né, eu expliquei que se nós tivermos o apego correto, né, a coisa correta, que é a nossa salvação, quando as oportunidades de pecado aparecerem, nós não vamos aceitar, porque nós tememos muito ofender a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, será que nós temos tido isso? Ou ainda tem, né, em nosso coração aquele pensamento, é só um pecadinho pequenininho, Deus me entende. Não, meus irmãos, nós precisamos erradicar completamente isso da nossa vida e este é um mistério muito propício para nós meditarmos nisso. O próximo ponto, né, o horror à presunção e desconfiança de nós mesmos. Nós não podemos cair no erro de achar que porque eu participo da missa diária, porque eu rezo o rosário todos os dias, porque eu tenho uma vida sacramental, a minha salvação está garantida. Não, meus irmãos. A palavra de Deus ela é muito clara nisso. O leão, ele fica nos rodeando, esperando o momento de nos atacar. Nós precisamos vigiar, né? Todos nós temos ali o nosso ponto fraco e o inimigo, ele conhece muito bem, né? Então, nós não podemos, em momento nenhum, achar que a nossa salvação já está garantida. Ou então achar que isso que eu estou fazendo já é o suficiente. Não, a gente precisa fazer cada vez mais. À medida que nós vamos aí caminhando na vida da graça, Deus ele vai nos pedindo cada vez mais porque Ele quer nos formar na perfeição. E nós precisamos a todo momento desconfiar de nós mesmos, gente. Faça uma revisão dos pecados que você já cometeu, os pecados que você recaiu nele e que muitas das vezes, né, quando você caiu, você falou assim, meu Deus, eu não quero cair de novo. E infelizmente isso aconteceu, né? Nós precisamos desconfiar. Nós sabemos bem, gente, do que nós somos capazes, né? A nossa alma, ela é capaz de fazer coisas mirabolantes, né? O outro ponto, o combate ao desânimo, meus irmãos. Como tem andado a sua vida de oração? Você tem buscado rezar cada vez mais? Em vídeos anteriores, eu convidei você a se esforçar. Se você estiver rezando somente um terço, a rezar um rosário. Como você está andando aí nesse desafio, não é? Outros vídeos, a questão da visita a nosso Senhor Jesus Cristo nas igrejas. Esse desânimo mesmo que bate na nossa alma de não querer fazer nada, de querer ficar só deitado, de querer as coisas tudo de mão beijada, né? A gente não se esforça para buscar. E a palavra de Deus, ela é clara nisso também. O céu é dos violentos, né? Então tem um ponto aqui, né, que nós meditamos, o desejo do céu. Então, para nós alcançarmos o céu, nós precisamos fazer violência. Então nós não podemos ser almas desanimadas. Nós precisamos nos colocar de pé, em ordem de batalha, com o nosso rosário, rezando pela nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos. E por último, né, esse ponto que o Monsenhor traz, a preocupação e zelo pela nossa perseverança. Nós temos pedido todos os dias a graça da perseverança? Como lá no primeiro vídeo eu recomendei a você, peça diariamente a Deus a graça de se manter fiel neste propósito de todo este mês aí do rosário, de você rezar o Santo Terço, o rosário, a ladainha de Nossa Senhora e a oração de São José. Não pedir a graça assim, para uma semana inteira, pede todos os dias, né? À noite, Senhor, me dê a graça de amanhã eu permanecer fiel nesse propósito. E não só nesse propósito de rezar o Santo Rosário, mas no propósito de ser fiel a Deus, de amá-lo, né? No propósito de se confessar com mais frequência, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, a graça de permanecer
diariamente na Santa Missa, comungando o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, será que nós temos feito isso? Então, fica aí muitos pontos, né, para nós meditarmos nessas 10 Ave-Marias aí, né, que nós rezamos. São 7 pontos e 10 Ave-Marias. Então, vai distribuindo, né? No rosário de hoje, você medita o primeiro ponto, no de amanhã você medita o segundo, e assim você vai, né, criando este hábito na sua alma que vai lhe ajudar muito a crescer. A intenção que Monsenhor nos aconselha a rezar neste mistério são pelos religiosos. É muito importante, gente, nós rezarmos, né, pelas vocações religiosas, porque Monsenhor, ele vem falar nesse livro aqui algo que eu acredito muito que acontece. O modo como nós temos levado a nossa vida atualmente é digno, sim, da ira de Deus se manifestar de uma forma que nós não conseguimos imaginar, né? São muitos os pecados e sacrilégios que nós temos cometido. E o pior deles são os nossos, né? Nós que estamos na igreja, nós que conhecemos nosso Senhor, os sacramentos, e muitas das vezes negligenciamos, não nos confessamos, recebemos mal a Sagrada Eucaristia. E existem outros pecados, né, que clamam muito a justiça de Deus. Os abortos, por exemplo, nós sabemos que este sangue que é derramado num aborto é um sangue que clama pela justiça de Deus. E é algo que eu tenho em meu coração, e Monsenhor, ele vem falar na meditação deste dia. Assim como nós vemos, né, na palavra de Deus, é aquele trecho onde vai falar: Senhor, se houver ali 10 justos, o Senhor irá perdoar essa cidade? E o Senhor diz: se houver 10 justos, eu perdoarei. E aí vai diminuindo, né? Então, se a justiça de Deus ainda não se manifestou sobre a terra, é porque em algum lugar, né, os nossos irmãos religiosos aí de clausura, de vida contemplativa, existem alguns irmãos que estão sofrendo, e sofrendo muito, gente. Porque pelos pecados que nós vemos, né, que a humanidade tem cometido, tem que ter alguém sofrendo para expiar isso, né, para aplacar a ira de Deus. E nós, como leigos, nós precisamos nos unir a esses irmãos que muito provavelmente estão sofrendo muito. Então ofereçamos orações do Santo Terço, do Santo Rosário para a conversão dos pecadores, para a nossa conversão, para a perseverança neste caminho que nós estamos, para que nós paremos, gente, de ofender o coração de Deus, né? A Virgem Santíssima, quando apareceu em Fátima aos pastorzinhos, ela falou: o coração do nosso Senhor já está muito ofendido. E aquilo era 1917. Nós já estamos no ano de 2020. Quantas coisas aconteceram de lá para cá que têm ofendido cada vez mais o coração de nosso Senhor. Então rezemos por nossos irmãos religiosos que estão aí, né, na vida contemplativa, vida de clausura, rezando por nós, que nós nos unamos a eles, para que nós consigamos alcançar a salvação e a conversão de todos os pecadores. Eu espero você amanhã para a nossa meditação do terceiro mistério glorioso. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos guarde. Tudo para a maior honra e glória de nosso Deus. Amém.